permitam-me que fale, antes de mais, do Mário Mesquita, patrono deste prémio. Conheci-o muito antes de quase todos vocês, há mais de 50 anos. Provavelmente em 1972, vejam como já estou velho. Tínhamos quase a mesma idade, ele com mais 2 anos que eu, o que quando se tem 19 ou 20 anos, como era o caso, até faz alguma diferença. Éramos ambos estudantes universitários, ele em Direito, eu em Economia, cursos a que muito ficámos a dever, mas que nenhum de nós concluiu. Ele depois continuou a estudar, eu noutros cursos, noutras disciplinas, noutras matérias, eu dediquei-me sobretudo ao jornalismo e não voltei à escola, com uma pequena exceção a que também já irei referir. Conhecemos-nos na JUC, sigla da Juventude Universitária Católica, de que eu era militante, enquanto ele era um simples visitante, como foi visitante também o Alberto Armões de Carvalho, que ali está ao fundo, e que eu conheci também justamente nessa época, ambos trazidos pela mão do meu cunhado José Leitão, que também está presente. Mas enquanto o Mário, nessa altura, já era jornalista no República, eu nem sequer tinha pensado na hipótese de o vir a ser. Eu era apenas um leitor assíduo do República, que era o principal jornal da oposição, onde lia habitualmente as crónicas, as notas e as entrevistas do Mário. Sujeitas, como é bom de ver, à censura do lápis azul, eram textos sempre inteligentes, cultos, hábeis, finos. Desliga o telemóvel. Foi a minha mulher. Não. Está a ver. Olha que sorte. Desculpa, Lúcia. Eram textos sempre inteligentes, cultos, hábeis, finos, com uma dose de humor quanto baste, bem escritos, corajosos, acutilantes, audazes, independentes, de quem pensava pela própria cabeça e assumia as correspondentes consequências e responsabilidades. Ele foi assim toda a vida, no jornalismo, na academia, na intervenção cívica e política, nunca escondendo as suas opções. Eu e o Mário nunca trabalhámos juntos, mas cruzámos-nos frequentemente. Propôs-me, aliás, colaboração por 2 vezes, e por 2 vezes tive de recusar. A primeira, em finais de 1989, foi para integrar a redação do Vespertino Diário de Lisboa, que ele iria dirigir. Mas eu, nessa altura, tinha acabado de trocar o jornal pelo Expresso e já era decididamente um jornalista com uma cultura de semanário muito mais do que de um diário. A segunda proposta foi muito mais tarde. Estava ele na FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e sabedor da minha paixão pelas suas ilhas dos Açores, propôs-me que pegasse nos volumosos anais da família Debney do Faial e os transformasse num livro capaz de cativar o público português. Inteiramente monopolizada à época pela biografia do presidente Jorge Sampaio, que já foi aqui referida, quer pelo José Jorge Loteria, quer pelo João Garcia, fui obrigado naturalmente a recusar essa empreitada, mas fiz, enfim, recusei-a com muita pena. Do Mário Mesquita fui, pois, leitor, camarada de profissão, amigo e muito sincero admirador. E também fui seu aluno num curso de pós-graduação em jornalismo promovido em 2000 e 2001 pelo ISCTE e pela Escola Superior de Comunicação Social. Um dos seus promotores, eu creio que o vi aí, era o José Rebelo e devo dizer que o Mário Mesquita foi um dos meus professores nessa altura, provavelmente um dos meus melhores professores desse curso de pós-graduação, que me deu imenso gozo em participar, em frequentar, ao lado de figuras como o Adelino Gomes, o Cesário Borga, o Oscar Mascarenhas, o Alexandre Manuel, sei lá mais quem, muitos deles estão aqui, a Diana Andringa, etc. Todos nós, nenhum de nós tinha um curso
de jornalismo. Quando entramos na profissão não havia curso superior, ensino superior de jornalismo em Portugal, mas tivemos esse ensejo de voltar à escola, aos bancos da escola. Eu fiquei apenas por esse curso de pós-graduação, mas muitos deles que eu já mencionei seguiram, fizeram mestrados, fizeram doutoramentos e, hoje em dia, alguns deles até são professores de jornalismo, dos melhores professores de jornalismo que existem em Portugal. E agora perdi-me, claro. Ora bem, ontem à tarde, ao preparar estas linhas, senti uma necessidade verdadeiramente física de compulsar alguns dos livros do Mário Mesquita. Fui às minhas estantes, sempre desarrumadas, e encontrei 9 livros seus. O Mário foi realmente o autor que mais e melhor escreveu sobre os mídia em Portugal. Pessoalmente, devo-lhe a honra, e perdoe-se-me a vaidade, de ter sido por ele identificado, num longo ensaio de 1987, como um dos pioneiros em Portugal no que ele designava de jornalismo investigativo. Essa foi uma primeira medalha com que o Mário me brindou. Uma outra, por interpostas pessoas ou instituições, é este prémio. Muito diferente dos anteriores prémios que me foram conferidos, posto que é um prémio de carreira e já lá vão, façam as contas, quase 51 anos. Pois é, voltando agora ao princípio, se antes do 25 de Abril eu jamais sonhara em ser jornalista, a Revolução dos Cravos deu cabo de todos os meus planos, e ainda bem, e abriu-me horizontes jamais fantasiados. De tal sorte que em agosto, 4 meses depois do 25 de Abril, eu já era jornalista num mensário chamado Povo Rural, guiado por um grande jornalista, o João Gomes, que fazia parte da chefia da redação do República e que fora o primeiro português a licenciar-se em jornalismo, não em Portugal, visto que, como disse há pouco, o Estado Novo impedira o ensino superior de jornalismo, mas esse curso tirado em Lille. Dessa pequena publicação, dessa pequeníssima redação do Povo Rural, está aqui um dos meus colegas, o António Godovino, com quem fizemos grande amizade e muito aprendemos. Os outros, infelizmente, já cá não estão. Se sou jornalista, portanto, devo inteiramente ao João Gomes, que viria a ser uma das muitas vítimas mortais do Covid-19. Foi ele quem me desafiou e encorajou, a ponto de, no ano seguinte, 1975, o ano do PREC, me levar para a redação do Vespertino A Luta, onde fiz a minha verdadeira aprendizagem deste ofício apaixonante. A minha, orientadora de estágio e com quem aprendi o essencial da tarimba de jornalista, também já cá não está, era a Helena Marques, que mais tarde viria a ser membro da direção do Diário de Notícias, grande escritora e mãe de uma pleiade de jornalistas, como vocês sabem, os Camachos. Os Camachos são todos filhos da Helena Marques, não? À exceção do Rui Camacho, que era o seu marido, naturalmente, não? Que também foi meu subchefe de redação na Luta. Seguiu-se em 1979 o Jornal, uma espécie de sociedade de redatores inspirada no modelo do Le Monde. Dirigido então pelo José Carlos Vasconcelos, tinha uma pleiade de excelentes repórteres, Cáceres Monteiro, Rogério Rodrigues, Fernando Assis Pacheco, José da Silva Pinto, e cotava-se, a meu ver, como o melhor jornal português daquela época. Eu, sempre que digo isto, o Dr. Balsemão nunca gosta, porque não está, obviamente, de acordo, não é? Mas eu insisto que, na época, o jornal era claramente melhor do que o Expresso. Enfim, estamos no campo da subjetividade e da avaliação pessoal, mas é pelo menos essa a minha opinião. Foi no jornal que me iniciei na suprema disciplina do jornalismo, que é a reportagem, mas também no jornalismo de investigação, ao tempo praticamente inexistente em Portugal. Como muitos se lembrarão, o jornal era um semanário independente de esquerda. E continuo a não entender, como já o disse em 2017, no 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses, dirigido pela minha querida amiga
Flor Pedroso. Não entendo, continuo a não entender, porque raio é que continua a não haver no mercado nacional um órgão de informação assumidamente de esquerda. É um mistério para o qual eu não tenho qualquer explicação. Em 1989, mudei-me para o Expresso e por lá fiquei quase 30 anos até à Reforma. Foram os meus anos de ouro em termos profissionais. Foram também os anos de ouro do grupo liderado por Francisco Pinto Balsemão, o melhor patrão de imprensa que tive e que conheci, e que só aqui não está hoje, como me disse por SMS, por não se sentir ainda hoje em forma para se poder deslocar de casa até à Sociedade Portuguesa de Autores. E se menciono o Dr. Balsemão, e cito, é porque através dele quero agradecer a todos quantos me permitiram e ajudaram a exercer a mais bela profissão do mundo. Desde as telefonistas e secretárias de redação, capazes de me desencantar um precioso número de telefone nos confins de África, até aos administradores que não hesitaram em investir e forte em reportagens dispendiosas, mas de resultados inevitavelmente incertos, passando pelos vários diretores e editores, alguns deles aqui presentes, como o Henrique Monteiro, o João Garcia, o Miguel Cadete, mas também a Cândida Pinto e o Nicolau Santos, que infelizmente não puderam marcar o ponto aqui nesta tarde. Foi com eles, com esses diretores e com editores, que tratei de programar, planear, organizar, discutir, corrigir, numa perspectiva de aperfeiçoar o produto final e melhor servir os leitores. Os melhores trabalhos que assinei na minha vida de jornalista foram quase sempre o resultado de um trabalho, de um esforço, de uma iniciativa ou de um exercício de imaginação, não direi coletiva, mas conjunta, com outros camaradas de redação, e assinei muitos textos com camaradas que estão aqui, que eu vejo, o Paulo Paixão, a Raquel Albuquerque, a Joana Bastos, a Cristina Margato, ou com correspondentes no estrangeiro, como a Paula Roleta, ou os falecidos Gustavo Costa e o meu querido amigo Daniel Ribeiro, com fotojornalistas, António Pedro Ferreira, Paulo Petronilho, estão presentes, obrigado pela vossa presença, pela vossa solidariedade, e também com arquivistas, documentalistas, paginadores, infográficos, revisores, cartunistas, copydesks, todos eles me ajudaram. Mesmo alguns dos livros, e é com muito gosto que eu vejo aqui alguns dos meus editores, Manuel Alberto Valente, Nelson Matos não está, infelizmente está internado no hospital, Bárbara Bilhosa, mesmo alguns dos meus livros, provavelmente dos melhores, foram o resultado de um trabalho conjunto. Alguns escritos a 4 mãos. Com o Adelino Gomes, por exemplo, que foi um deles. Ou também o Valdemar Cruz, com quem escrevi um outro livro. Houve mesmo um que foi escrito a 6 mãos. O João Garcia há bocado se referiu, sobre o Salazar, escrito com a Natal Vaz e com o António Caeiro. Pois é, o produto final da melhor informação passa normalmente por muita gente e de várias profissões. É certo que o leitor depara quase sempre com uma só assinatura, mas por trás dela, por trás desse rosto, há muito trabalho e muitos trabalhadores, e não apenas colaboradores, como agora se diz. Trabalhadores escondidos, esquecidos e tantas vezes ignorados. Neste sentido, gostaria que este prémio fosse também um prémio para todos, e foram muitos os que me ajudaram nesta profissão. Uma profissão que amei perdidamente e que continuo a amar. E a Lúcia e os nossos 2 filhos, Pedro e Afonso, bem o sabem e bem o sentiram na pele. É realmente uma profissão apaixonante. Não me canso de o dizer e gritar aos 4 ventos. Nunca me arrependi de ser jornalista. Sobretudo, grito e digo aos estudantes de comunicação social, quando sou convidado a ir dar uma ou outra aula, em que, no essencial, lhes conto as minhas aventuras de jornalista, que tenho tido imensa sorte, porque a estrelinha da sorte também é indispensável e ela tem-me bafejado constantemente. Fui ou sou um jornalista feliz e com muita sorte. Falemos agora de coisas menos felizes. Não é novidade nenhuma os tempos
não estão nada fáceis para o mundo em que vivemos e também para o jornalismo. Os ventos que sopram do outro lado do Atlântico são simplesmente alarmantes e podem infectar-nos a todos, como aconteceu há alguns anos com o Covid. A banalidade do mal voltou a estar na ordem do dia. O futuro do mundo está sombrio e mais sombrio ficou ontem, com a morte do Papa Francisco, em que todos, ou quase todos, crentes e não crentes, víamos um farol de esperança, de coragem, de crença em valores essenciais como o despojamento, a conversão, o diálogo, a tolerância, a inclusão, a paz, a bondade. E que falta nos faz a bondade neste mundo. E de quem não tenha medo. No plano que mais nos interessa, o da informação e do jornalismo, por incrível que seja, por inacreditável que pareça, nos Estados Unidos é a censura que está na ordem do dia. E sabe-se como as modas made in USA tendem a alastrar por quase toda a parte, aplicadas acriticamente e sempre diligentemente por todos os aprendizes de feiticeiro na velha Europa e em muitos outros países. A censura imposta gradualmente pelos proprietários, tanto dos mídia tradicionais como das modernas redes sociais, acresce desde o início do ano uma censura do próprio Estado imposta arbitrariamente, de forma discricionária, pelo próprio Presidente Trump, que tem todas as características com que se molda um ditador. Estou a pesar a palavra. Fosse ele o presidente de uma outra nação que não os Estados Unidos, e já ninguém hesitaria nas chancelarias, nos mídia, nas universidades e nas esferas da política em chamá-lo claramente de ditador. Mas como sempre acontece em todas as sociedades marcadas pelo autoritarismo, mesmo pelo totalitarismo mais cego e feroz, como o de Hitler ou de Stalin, haverá sempre alguém que resiste. E os primeiros sinais de resistência estão aí, na rua, claro, mas também nas universidades, nos sindicatos, no empresariado mais esclarecido, nos tribunais, nas igrejas, nos grandes partidos, mesmo no Partido Republicano. Também nos mídia, pelo menos em alguns. Estou certo que os mídia norte-americanos, que tantas lições nos deram, que tanto admiramos e com quem tanto aprendemos, saberão estar mais uma vez à altura dos seus créditos. Confio em que saberão ser os guardiões desse último bastião da democracia, que é a liberdade de informação. Como disse, os ventos que correm chegam a ser arrepiantes. Vivemos tempos em que campeia a desinformação, a instrumentalização, a difamação, as campanhas, a mentira, com a violação das regras mais elementares e básicas do jornalismo. Quando há vozes insistentes e com cada vez mais influência e poder a vociferar contra a regulação do que quer que seja, não tenho dúvidas de que, pelo contrário, a regulação da comunicação social é cada vez mais necessária, começando necessariamente pela autorregulação. Uma autorregulação que passa por normas e instrumentos como o código deontológico, os livros de estilo ou código de conduta ao nível empresarial, os conselhos de redação, os previsores dos leitores, dos ouvintes e dos espectadores e pelas organizações profissionais dos jornalistas. Uma autorregulação levada a sério, atenta, vigilante, competente, criteriosa e exigente, com uma autoridade suficiente nos planos ético e profissional que a capacite, se necessário for, para aplicar sanções. Mas num universo em que a informação, com aspas ou sem elas, é cada vez mais produzida num plano global, à margem dos tradicionais órgãos de comunicação social e ultrapassa a profissão, a autorregulação é largamente insuficiente. O que coloca a questão crucial da regulação dos mídia, imprensa, rádio, televisão e especialmente das redes sociais. Uma regulação que, para ser eficaz, terá de ser feita a uma escala transnacional, que obriga à transparência em matéria da propriedade dos mídia, que introduza limites sérios na sua concentração e que promova valores essenciais como a independência, a diversidade e o pluralismo. Serei porventura irrealista, talvez ingênuo,
mas continuo a acreditar firmemente no futuro do jornalismo, da sua qualidade, da sua independência, da sua necessidade enquanto serviço permanente e indispensável à opinião pública, da sua sobrevivência enquanto profissão. A mensagem nunca dispensará um mensageiro qualificado, independente, reconhecido e respeitado. Não me vou alongar muito mais, até porque prometi aos meus netos que esta seca, como eles costumam designar este tipo de sessões nada divertidas, não iria demorar muito mais tempo. Vamos depois jantar todos, está bem? E brincar no jardim do Campo de Santana. Não paga a SPA. Já aqui tem o pagamento, mas teríamos muito gosto. Estou a demorar mais tempo porque o meu filho não me permite, não? Não me permite. Bom, um dos meus filhos, o outro está ali de boné. É o único que está de boné, portanto é facilmente reconhecível. E de barba azul. A minha última palavra é evidentemente para a SPA. E de agradecimento na pessoa do seu presidente. Na carta com a qual ele me comunicou a decisão da SPA de atribuir este prémio, o José Jorge Loteria justificou a atribuição deste prémio pelo trabalho desenvolvido e abro aspas, sempre ao serviço da divulgação da verdade e dos factos mais marcantes da nossa vida coletiva. Perdoem, mas tenho que ler, isto está mal. Não é flor, devia já ter tomado água há mais tempo, não é? Quem sabe, não é? Eu acho que as pessoas nunca gostam de ver quem está a falar a ser interrompido para beber água, mas às vezes tem mesmo que ser, não é? Isso é... Ora bem, isto tudo é para ganhar suspense, naturalmente. Esta parte, a parte final é que é a melhor de todas. Ora bem, eu não sei se existe essa verdade a que o José Jorge Loteria se referia. E se essa verdade deve ser escrita com caixa alta ou se nos devemos contentar com a verdade mais comezinha em letra pequena ou caixa baixa. Sosseguem que não vou entrar nessa discussão, que é mais de caráter filosófico, ontológico e até teológico e metafísico. E como sabem, não é esse o meu estilo, não é essa a minha praia. Há muitos anos, quando o Sindicato dos Jornalistas promoveu mais uma indispensável atualização e adaptação do Código Deontológico dos jornalistas portugueses, levantei uma dúvida. Qual era a de saber se a tal verdade deveria ou não ser um valor a contemplar no Código Deontológico. Filo mais em jeito de interrogação. Era uma preocupação, era uma inquietação que eu tinha. A verdade é que a questão deu brado, no bom sentido, entendamos-nos, porque a discussão que se seguiu foi séria e profunda e arrastou-se ao longo de várias reuniões. Mas uma discussão inconclusiva, como seria praticamente inevitável. E eu próprio, percebendo que a discussão corria o risco de ser interminável e de poder ser um fator de alguma perturbação e até de divisão dos jornalistas, deixei cair a sugestão. E o Código, mesmo na versão atual de 2017, ao lado de valores como o rigor, a honestidade, a seriedade, a independência, a liberdade, não acolhe o vocábulo verdade, nem como substantivo, nem como adjetivo. Não vejam nisto, peço-vos, uma censura ao Código que eu ajudei a elaborar, que votei no referendo e que trago todos os dias comigo na carteira, como podem ver. Até há pouco tempo era um decálogo, porque era um conjunto de 10 normas. A última revisão, introduzida devido às redes sociais, obrigou a que fosse introduzida uma 11ª norma, portanto deixou de ser decálogo. Mas continua a caber neste folheto e é muito útil porque é de fácil consulta. Mas para além do código deontológico, que aqui está, cada um de nós tem o seu código pessoal de conduta. E nesse pequenino código, que foi nascendo na família, na escola, no estudo, no associativismo, na JUC, na militância cívica e política,
no dia-a-dia da profissão, que se foi construindo, consolidando, fundamentando, aperfeiçoando, esse meu código, que não está impresso, contempla o valor da verdade. Uma verdade factual, a que no plano profissional sei que tenho o dever de respeitar e procurar em cada notícia que escreva, em cada reportagem pequena ou grande que faça, em cada história que investigue e em cada comentário que ensaie. Com insistência, com paciência, também com método, sem transigências nem preconceitos. Uma verdade porventura inalcançável, ou se calhar até inexistente em termos absolutos, mas paradoxalmente sinto que deve nortear esse meu esforço de trabalho e essa minha procura e investigação. Mas deixemos-nos de filosofias e divagações. Muito obrigado, meu caro José Jorge Tria. Muito obrigado, minha querida Ana Mesquita, minha querida Clotilde Mesquita e meu querido João Garcia. Muito obrigado a todos os presentes, em particular aos meus familiares. Tenho aqui vários irmãos, incluindo o meu querido irmão Manuel. Tenho os meus filhos, tenho os meus netos. Queria agradecer a todos e a todos aqui que vieram partilhar este momento, que para mim é um grande momento de orgulho. Acreditem, se alguma vez eu escrever um livro de memórias, provavelmente começará ou terminará com o dia de hoje e com este prémio. Muito obrigado.